Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Gustavo e estamos aqui com mais um vídeo do IGC, o IOB Gestão Contábil. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como fazer a cópia do nosso plano de contas padrão. Então, caso você ainda não saiba, aqui no IGC nós temos um plano de contas padrão que muitos clientes utilizam, é muito bacana. Então, caso você possa utilizar, caso você consiga, para suas empresas utilizar o nosso plano de contas padrão, é bem legal, porque ele já vai ajudar você, ele vai adiantar muitos processos para você, tá? E como que a gente faz essa cópia, do plano de contas padrão? Então, digamos que você acabou de cadastrar uma empresa aqui no sistema e ela ainda está sem o plano de contas, mas você quer utilizar o nosso plano padrão. Para isso, você vai precisar acessar o cadastro da empresa, tá? Nesse caso, o cadastro precisa ser acessado aqui pelo gerenciador de sistemas, né? A gente sabe que por dentro dos módulos você também pode acessar o cadastro da empresa, mas para fazer essa cópia do plano, precisa ser aqui pelo gerenciador, tá? Então, vou abrir aqui o cadastro da minha empresa, normalmente. Vou informar o código da empresa que vai receber o plano, né? A empresa que você cadastrou, que ainda está sem o plano de contas. No meu caso aqui, por exemplo, a empresa 27. E uma observação, muito importante antes de importar o plano de contas padrão é que aqui na aba Parâmetros, Sistema Contábil Principal, a estrutura do plano de contas precisa estar informada e precisa ser a nossa estrutura padrão, que é justamente essa aqui que vocês estão vendo, né? O X, traço X, traço 2x, 2x e 4x aí, dando 5 graus. Se por algum motivo, às vezes você esqueceu qual é a nossa estrutura, não consegue assistir esse vídeo, como que você faz para consultar a nossa estrutura padrão e o nosso plano padrão? Basta você acessar o cadastro da empresa 9998, 9998, a empresa Plano de Contas Padrão, tá? Posso clicar aqui em pesquisar e pesquisar ela por aqui ou encontrá-la direto pelo código também. Acessando ela, você consegue ver a nossa estrutura padrão, nosso plano padrão, para você dar uma olhadinha caso você esqueça. Então, beleza, estou com a minha estrutura informada, agora sim eu posso fazer a cópia do plano padrão. Para isso, eu venho aqui no menu à direita e clico no botãozinho Importar. Esse botão ele só fica habilitado se eu acessar o cadastro da empresa pelo gerenciador de sistemas. Por isso que eu avisei vocês que a gente precisa acessar o cadastro aqui pelo gerenciador. Se você acessar o cadastro da sua empresa por dentro dos módulos, você vai ver que esse botãozinho Importar não fica habilitado, ele não aparece aqui. Então, acessei pelo gerenciador o cadastro da empresa, informei aqui a empresa que vai receber o plano, tá? E clico em Importar. Nesse primeiro campo aqui em cima, a empresa de origem, eu preciso informar a empresa que vai ceder o plano de contas. No nosso caso, vai ser a empresa 9998, a empresa Plano de Contas Padrão. Então, 9998. Mas lembrando, tá, pessoal, apesar do nosso foco hoje ser o plano de contas padrão, vocês podem copiar diversas informações, como a gente pode ver aqui do contábil, do folha, do fiscal. A gente consegue copiar diversas informações de uma empresa para outra, de qualquer empresa para qualquer empresa, tá bom? Desde que, é claro, para o plano de contas ela tenha a mesma estrutura. E para os outros exemplos, pegando aqui, por exemplo, a estrutura dos históricos, se a empresa que estiver recebendo essa cópia de informações, ela não pode ter nenhum cadastro feito ainda, tá bom? Então, por isso que essa é uma rotina muito legal, que seja feita logo no começo, assim que você acabou de cadastrar a empresa, para você poder aproveitar o máximo possível dessa rotina aqui de cópia de informações, tá? Então, voltando ao nosso foco, que é o plano de contas, informei que é o plano de contas padrão, habilito a opção de plano de contas e dou um OK. Antes, uma outra observaçãozinha muito importante também. Eu comentei com vocês que ele vai agilizar diversos processos. Qual um outro processo que, utilizando o nosso plano padrão, também vai agilizar muito para você? É a cópia das configurações da integração contábil. A integração contábil aqui no sistema é quando você consegue levar as informações, as movimentações do fiscal e do folha de pagamento para o seu contábil. Mas para isso a gente precisa fazer algumas configurações, a gente precisa informar as nossas contas do plano de contas, Então, quando eu acesso dentro do módulo fiscal e dentro do folha de pagamento o menu cadastros e depois eu vou lá em contabilização, eu tenho algumas opções em que eu preciso informar as minhas contas. Então, por exemplo, lá no folha as minhas contas dos eventos, no fiscal as minhas contas dos clientes fornecedores, contas dos tributos, dos impostos, eu preciso informar tudo isso manualmente, um a um. Porém, se eu utilizo o plano padrão, eu consigo, aqui por essa janela de importação de dados,
já importar as minhas configurações padrão da integração e ele já vai deixar todas as contas padrão informadas para você, e aí você pode consultar e alterar se necessário, tá? Então, eu habilito essa opção para copiar o nosso plano de contas, belezinha, copiei, ele mostra o processo finalizado com sucesso, e para eu poder copiar a minha integração, para o folha de pagamento eu acesso aqui a janelinha do folha de pagamento, e eu posso habilitar todas as opções que estiverem como contabilização. Então, por exemplo, ó, as minhas contas dos tributos, as minhas contas do complemento de histórico, as minhas contas por evento, as minhas contas de pagamento de tributos. Então, eu marco tudo aqui, dou um OK e mostrou aqui para mim, ó, a empresa de destino já possui plano de contas informado. Então, essa é uma observação dessa rotina aqui de cópia de informações. Você só consegue copiar uma informação de uma empresa para outra se a empresa que estiver recebendo não tenha nada cadastrado ainda na opção que eu habilitei, como eu acabei de comentar com vocês. Então, eu deixei a opção do plano de contas habilitado propositalmente para vocês verem essa mensagem. Então, eu habilitei o plano de contas, dei um OK, então o plano já está informado, eu não consigo informar, copiar um outro. Porém, para as próximas opções, ele não exibiu nenhuma mensagem, então ele copiou direitinho para mim aqui a contabilização, tá? Então, ó, estava habilitado, por isso que ele deu aquela mensagenzinha. Porém, eu só copiei as informações de contabilização do folha de pagamento. O do fiscal, ó, se eu acessar aqui, não tem nada de contabilização. O máximo que ele tem é contabilização de emitente destinatário. Aonde eu vou para poder copiar todos os dados da integração do fiscal? Para isso, eu vou precisar acessar o cadastro do meu estabelecimento, da minha matriz ou da minha filial. Então, eu posso vir aqui, dar um duplo clique aqui, ele abre para mim o cadastro do estabelecimento e eu faço o mesmo processo. Venho aqui no menu à direita, importar, informa a empresa de origem, sempre empresa 9998. Estabelecimento, ele só tem um estabelecimento mesmo, tá? Não tem erro, basta informar aqui o código 1 ou selecionar ele ali pela setinha. E aí sim, aqui eu posso vir na abinha fiscal e marcar as opções de contabilização. Para o folha de pagamento, aqui a única contabilização que eu tenho seriam as contas de caixa e banco, Então eu posso marcar as contabilizações aqui do fiscal, do folha de pagamento e dar um OK. Belezinha, processo finalizado com sucesso. Agora sim, eu já estou com o plano de contas padrão copiado, já estou com toda a integração também copiada, tá? Então, pessoal, vocês podem ver que é uma rotina muito simples, Reforçando, você consegue copiar qualquer informação de uma empresa para qualquer outra empresa. Recomendo sempre que seja feito logo no comecinho, assim que você acabou de cadastrar a empresa, para poder copiar o máximo de informações possível. Mas, no geral, é bem simples. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muitíssimo obrigado pela participação e até o próximo vídeo.